deusas! Bem-vindas à primeira aula do curso de Ginecologia Natural. Essa é a primeira aula do primeiro módulo. Como vocês já devem ter assistido o vídeo de introdução, onde eu falo de cada módulo, cada aula. Se você não viu, acessa os links que estão aqui embaixo na descrição. Então vamos para a primeira aula. E o tema de hoje é civilização matriarcal. Antes de falar das civilizações, gostaria de explicar para vocês o que é matriarcado. Uma das marcas do matriarcado é a comunhão, é o bem-estar de todos, de estar compartilhando com todos os que fazem parte da comunidade. Diferente de um sistema patriarcal. Tá? Quando falamos em sistema matriarcal, não quer dizer que a mulher é que lidera, que é a governante, que precisa ter lá uma presidenta, que precisa governar a política, a economia, estudo. Não é isso, mas sim porque os homens, eles devem acessar também esse sistema feminino. Tá? Então, assim, não é liderado pela mulher, pela pessoa, mas sim pelo feminino. Matriarcado, de verdade, é isso. Diferente do patriarcado. Patriarcado é quando preza pelo benefício de um indivíduo apenas, que é o sistema que nós estamos, que é um sistema falocêntrico, patriarcal, que não vê como um todo, que todas as pessoas devem se estar bem economicamente, fisicamente, da saúde. Um sistema matriarcal é aquele que preza, então, pela comunhão de todos, que todos devem se beneficiar de uma atitude e todas as atitudes complementam o bem-estar de todos. Então, partindo desse princípio que é o sistema matriarcal, falamos que as antigas civilizações, as primeiras, lá na pré-história, eram matriarcais. Porque não existia apenas um indivíduo, tudo que era feito era em conjunto. Então, o alimento era em conjunto, o filho era de todos, não existia posse. A posse é um dos princípios do patriarcado. Sistema matriarcal não existe posse, é meu, não, é de todos. Então, por isso que falamos sistema matriarcal. Então vamos fazer essa viagem no tempo e ir lá para essas antigas civilizações de 3.500 anos antes de Cristo. O homem, ainda lá na pré-história, não identificava a sua participação na fecundação. Então ele não sabia que a gestação da mulher dependia também da fecundação do ato sexual deles. Então isso era uma grande magia para eles, e eles identificavam, uau, né? Como que cresce a barriga durante meses e depois sai um mini humano. Então eles ficavam muito impressionados e por isso eles falavam que ela canalizava, lá era o portal desse divino, que era uma força muito maior e dali saía um outro ser. O ciclo menstrual dela também era visto como algo muito sagrado, muito divino. Todo mês ela passava pelas mesmas fases e no final dela, se ela não estava gestando, ela sangrava. A mulher foi conectada com a morte e também com a vida, trazendo vida a partir da gestação e a morte através do sangue. Era muito impressionante ver que a mulher ela poderia sangrar e não morrer. Então, todos os cultos nessas civilizações, a mulher ela conectava com o sangue, ela levava o sangue aos mortos para ver se eles não ressuscitavam. Então, trazia vida também. Esse princípio de conexão com a natureza era tão forte que ela foi entrando em ressonância com os aspectos dos animais. Então era vista assim que ela possuía a força dos animais,
do lobo, da caça, do cavalo, da águia, então de vários animais, ela foi tomando essa força também. Na agricultura ela era muito presente, porque a fertilidade dela também era conectada com a fertilidade da terra. Dessa conexão toda do princípio feminino, que o homem não sabia da sua participação na fecundação, ele foi cultuando esse princípio do feminino cada vez mais e foi se observando que o grande portal, o espírito todo era feminino. É como se a mulher fosse realmente a personificação de Deus, que no princípio era deusa na verdade. Então ela foi cultuada, acreditavam que o existencial, que esse Deus supremo, na verdade carregava o aspecto do feminino. Foi aí que nasceu, já para o final da pré-história, nasceu a religião da mãe, a religião da mãe terra, da deusa. E por todos os 4 cantos do mundo, onde existiam as civilizações, os nômades ainda, né? Porque eles ficavam andando ali atrás de comida e para sobreviver, então eles não dominavam ainda a terra, o seu habitat. Ele foi cultuado muito do aspecto da deusa e foi formando estatuetas, devoções a partir dos aspectos do feminino. Foi aí que surgiu a deusa Vênus. Se vocês, as estatuetas de Vênus, se vocês não conhecem, dê uma olhadinha, uma pesquisada, que vocês vão ver os traços dessa deusa Vênus, não só de Vênus, mas também outras estatuetas que elas trazem a abundância dos seios fartos, do quadril largo. Então toda essa representação das características do feminino era uma forma de cultuar essa energia cósmica, esse feminino que era a mãe, que era a deusa, para trazer mais fertilidade, para trazer mais abundância na agricultura, no alimento, com os animais, com a família. Mas indo lá para o finalzinho já da pré-história, lá 2500 a 500 anos mais ou menos antes de Cristo, que o homem ele foi se tornando mais sedentário, foi deixando de ser nômade e se fixando mais em um território, foi se percebendo, olha, presta atenção nisso, foi percebendo que ele tinha participação na fecundação. Então, e olha só como ele percebeu isso, porque ao delimitar os espaços, os territórios e foi se concentrando apenas em um local, os animais também foram ficando mais restritos a eles mesmos. Olha como aí já entra o patriarcado, né? Porque lembra que no matriarcado é de tudo e é de todos, não existe posse. Quando já vai dando uma abertura para o patriarcado, aí já existe posse, isso é meu, isso me pertence, isso vai ser utilizado para mim. Então, os animais também eram feitos dessa forma para benefício próprio deles mesmos. Então, foi delimitado o espaço, os territórios para os animais também. Ao separar o macho da fêmea, se percebeu que a fêmea não gestava, ela percebeu que o macho separado da fêmea, se ela não gesta, então quer dizer que pode ser que dos homens, né, também fazia a mesma participação, assim como os animais na gestação e na fecundação. Mas ainda esse sistema, a devoção a Deus, a mãe, ao princípio ali das civilizações ainda matriarcal, ainda percorreu por alguns anos. Eu digo que só nessa delimitação do espaço e do território já trouxe um pouquinho do aspecto patriarcal, mas não quer dizer que dali em diante já se colocou em um sistema assim, falocêntrico. Não, ainda percorreu com um sistema patriarcal nas primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, onde era tudo muito rico em abundância, num sistema mais de compartilhar, de estar próximo à natureza, né? Então,
que é aí que nasceu também o Tantra, né? Lá nas antigas civilizações. Que eu quero que vocês saibam lá dos sistemas matriarcais, algumas características importantes, é que não existia dualidade, era tudo não dual, nada era visto como algo terrível ou abusivo, algo que deva ser excluído, não, principalmente falando do corpo, né? Tudo era muito conectado, sabia-se que tudo que existia ali é sagrado, era divino. O corpo, principalmente, trazia muitos aspectos da fertilidade. Então, a mulher, numa civilização matriarcal, numa comunidade matriarcal, ela não nega nada dos seus princípios. Tudo é visto como algo natural, principalmente falando, então, da própria menstruação, do sangue menstrual, tem um porquê. E tem um princípio também, não só físico por trás disso, mas trazendo um aspecto todo místico de conexão com a natureza. Não, claro, não tinha a sabedoria ali dos aspectos físicos, mas sim era muito mais místico e muito mais conectivo do que físico, né? Tudo que elas sabiam, tudo que eles sabiam. Então era visto na natureza formas, flores, animais, trazendo o aspecto interno. Então foi visto, por exemplo, que uma flor ou uma concha era conectado com a vulva, porque trazia os mesmos detalhes, as mesmas características de uma vulva da vagina. Então tudo era ressonância, tudo fazia parte, então nada era excluído. Outro aspecto importante é as conexões do feminino com a natureza intrínseca, com a natureza interna, aquela intuição, a sabedoria, a conexão da comunhão também com as mulheres, com todas as mulheres, com o sagrado, de reverenciar a força interna. Tinha um papel fundamental na agricultura, então trazendo para o nosso dia, porque quando a gente fala do resgate do sagrado feminino, é resgatar esses princípios femininos, é resgatar a conexão com a agricultura, com os ritmos cósmicos da natureza, com a lua, de ser não dual, no caso, entrar em ressonância com a natureza interna, com a natureza externa, para que elas se ressoem, se completem. Mas na próxima aula a gente vai falar mais sobre o sagrado feminino, sobre o sistema patriarcal, como entrou aí na nossa civilização, quais os aspectos que a gente traz desse sistema. Então ficamos por aqui, finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, anotado, para que vocês também adentrem mais nas histórias, na história da civilização matriarcal, para que vocês expandam cada vez mais essa conexão com o sagrado feminino. Então teremos ainda muitas aulas para vocês anotarem, se deliciarem com esse conteúdo. Até a próxima aula. Jai Ma. Voices in her head that mirror what she's heard before.